Galera, vamos lá, mais um desse material aqui, ó, A Corte das Corujas, que é as primeiras revistas do Batman depois do reboot dos 952, beleza? Eu vou fazer agora a narrativa da terceira, lembrando que as duas primeiras já vou deixar nos cards aqui, eu recomendo que você assista, para você pegar todo o enredo aí que nos trouxe até aqui, certo? Beleza? E mais uma vez, se você gostou, se inscreve, ativa o sininho para acompanhar o restante aqui da sequência. Então vamos lá, sem mais delongas. Galera, essa revista ela começa mostrando Gotham de 1922. Você tem ali um senhor, né? Ele correndo meio atordoado, quando ele se esbarra em policiais. E ele começa a dizer que na verdade as corujas estão atrás dele, elas estão em todas as partes, todas as casas, né? Que ele teme muito pela vida, que está se aproximando da 13ª hora. E aí esse senhor é nada menos do que Alan Wayne, que é justamente aquele tataravô do Bruce, ele já era uma pessoa muito afortunada, que foi aquele responsável pela criação da Torre Wayne, certo? E aí no momento de descuido ali, ele acaba caindo em um bueiro, né? E vem a falecer. A fonte original assim, da morte dele, está registrada, né, pelo menos, é que ele morreu afogado ao cair nesse bueiro aí. Não sabe se é o certo, se ele pulou ou se ele foi empurrado, enfim, não tem essas informações, certo? Isso em 1922, tá? Agora é trazido para a atualidade, nós temos o Batman ali meio que interrogando, sabe? Uma certa gangue dos trens ali de Gotham, interrogando com muitas aspas, galera, porque o interrogado do morcego é aquele da maneira violenta, né? É aí onde ele age à margem da lei. E ele tá ali, é justamente a gangue do Sussurro, que é conhecida já do Cavaleiro, da antiguidade, né? Já é um personagem conhecido aí, pouco usado inclusive, recentemente, mas ela faz parte do Gotham e é uma das 5 gangues dos trens, que é o que o Batman ele narrando. Ele diz que existem 5 gangues principais ali que controlam os trens de Gotham, o tráfego, né? De tudo ali, o que passa, mercadoria ilegal, enfim, todas aquelas coisas fora da lei que acontecem ao longo do subsolo. E ele já chegou a entrar em confronto com as outras 4, inclusive ele cita uma delas que é Yakuza, ó. Então Yakuza do mundo real também faz parte aí da Gotham City. E essa gangue do Sussurro, ela é uma das mais perigosas, das mais violentas, inclusive ela consegue ferir o Batman no rosto aí, um ferimento leve, mas obviamente já mostra que ela tem uma certa gingada, é uma gangue ucraniana, tá? Os membros dela, ele diz que eles saem para fazer treinamento lá fora, e quando eles voltam, eles utilizam uma espécie de focinheira no rosto, que é justamente para evitar que eles falem a respeito, por isso que devido ao nome, né, gangue do Sussurro aí. E eu não sei bem como é que eles fazem para comer, mas enfim, eles passam um ano com essa focinheira aí, e geralmente são 6 que fazem parte, que é o grupo de ataque, beleza? E o Batman ele acaba interrogando um deles ali, consegue tirar inclusive esse artefato, né? E pegar mais detalhes junto a ele, porque o que acontece na verdade? O Batman está muito surpreso como o Garra ele chegou até ele, porque através das câmeras ali que ele acompanhou, né, do evento, não tem por onde ele subir. Então, meio que a suspeita dele primária é que ele fez uso ali de um dos túneis do trem, certo? E obviamente, se ele passou por um dos túneis, ele se esbarrou em alguém ali das 5 gangues, na qual ele teve que meio que pagar, né, para passar despercebido, algo do tipo. Então, alguém daqueles teriam visto o Garra subir por ali. Aí ele pegou o elevador de serviço e ele chegaria até o topo, né, onde estava lá o Batman e o candidato a prefeito de Gotham. Mas só que esse rapaz, ele afirma que ele não viu nada, nenhum deles ali acabou vendo nada, e o Batman inclusive faz uso daquela tecnologia que ele guarda na lente, né, a nova agora, que é bem interessante, e ele realmente percebe que ali há uma probabilidade muito grande de ele estar falando a verdade. Então, ou seja, até o momento ele não tem informação nenhuma a respeito de como o Garra chegou até aquele local, né, até o topo ali, na qual ele teve o confronto, né, que resultou em toda aquela novela que concluiu a revista anterior. E aí prossegue, é mostrado ele na Batcaverna conversando com o Alfred, e ele ainda naquele clima de buscar informações, ele pergunta a Alfred o que ele sabe a respeito de coruja. E eu até vou fazer a leitura para vocês aqui, ó, que é bem interessante. Alfred diz isso aqui, ó. O que eu sei de conhecimento geral? Elas são carnívoras, especialistas em camuflagem, predadoras naturais de morcegos. Eu achei interessante essa ligação, principalmente, primeiro que esse contexto, essas características, meio que faz todo sentido, né? O personagem Garra em si, até a própria, vamos dizer assim, o grupo das corujas, né?
que Garra é só a linha de frente, é só aquele que executa, tem obviamente pessoas por trás. Mas eu gostei também desse negócio do predador de morcego, então é meio que é uma analogia bem interessante aí das corujas para com o morcego, né, o Batman, é bem legal. E aí ele prossegue, Alfred diz a ele também que, o que acontece? O Batman tem mais duas informações que ele tenta usar para identificar o personagem que é o Garra, porque o que ele tem agora de informação, vamos dizer assim, é palpável, real, é o Garra, devido àquele conflito que ele teve. E lembrando que o Batman ainda está muito relutante quanto a existir um grande complô, né? Pessoas que têm o domínio da cidade. E a lógica dele, galera, de verdade, é bem plausível, porque visualize, ele está ali em Gotham há muito tempo, durante toda a vida, e ele já é justiceiro ali, detetive há muito tempo. Então, se houvesse de fato um grupo com esse nível de orquestração, como é dito na música, etc., ele saberia, pelo menos é essa a teoria que ele tem, não é? E outra coisa, por que eles resolveram atacar logo agora? Então, o Batman está muito relutante ainda no quesito de acreditar de fato que tudo aquilo é verdade. Ele está trabalhando com a hipótese de alguém que acompanha, obviamente, a música, né? A canção de Niná, que é muito famosa em Gotham. E aí alguém acabou tentando se passar pelo Garra, alguém aí que é inclusive habilidoso, uso das facas, etc. Mas que está tentando se passar ali pelo Garra, tentando de uma certa forma lubridiar ele, certo? E aí ele faz uso daquela fala que ele diz que o Batman, o Bruce Wayne, tá? Não no Batman, o Bruce Wayne foi sentenciado e ele busca no banco de dados alguma que tenha aquela voz semelhante e ninguém tem, não há histórico daquilo. Certo? E aí outra coisa também, ele percebe que quando o Garra empurra ele, que ele cai do prédio, ele diz que ele gosta de matar o Wayne. E aí o Batman ele lembra disso, né? E aí ele pergunta a Alfred se ele sabe algum contexto na qual aquilo ali se encaixaria, que outro Wayne foi assassinado. E Alfred lembra que na verdade, tirando os pais dele, Thomas e Martha, né, o Wayne, não houve nenhum caso assim, específico, nem recente, nem anterior, na qual o Wayne ele foi assassinado. Mas ele lembra desse bisavô dele que ele tinha uma certa paranoia para com corujas, como eu citei no começo da revista, né? Ele realmente achava que as corujas estavam perseguindo, estava presente em todas as casas ali, em todo momento, achava que as corujas vinham atrás dele para tentar assassiná-lo. Essa é a ligação aí que o Batman tem com relação até o momento, né? Essa informação que ele tem com relação à família dele e à corte das corujas, certo? É quando ele decide ir de encontro ao candidato a prefeito, o Lincoln, né, que ele está hospitalizado ali. Chegando lá, o Lincoln não está realmente em coma, ele está obviamente só hospitalizado, lembrando que ele levou um dos ataques da faca, né, aquela faca que ele arremessou, uma delas atingiu o Lincoln. E eles começam a conversar a respeito e o Batman lembra que ele estava ali para contar algum segredo a respeito do que ele estava achando, o perigo que ele disse que o Batman corria. E aí ele lembra, o Bruce Wayne, perdão, e aí ele lembra que ele foi ameaçado, quando ele optou por ser candidato a prefeito, ele foi ameaçado, e uma das ameaças era justamente envolvia a coruja, que foi um ninho de coruja deixado no closet dele. Eu sei que ele começa a narrar lá várias histórias do começo, né, da sua infância, adolescência, para fazer uma analogia. Eu sei que devido a isso, o Batman tem aquele gatilho, né, aquela luz que ilumina a detetive, a la Sherlock Holmes, e ele tem uma ideia interessante. Ele lembra, galera, porque na verdade, como eu digo, o objetivo dele é saber mais informações a respeito do Garra, que através dele ele consegue ligar os fios ali, já que aquele João Ninguém realmente levou a um beco sem saída. E aí ele lembra que o avô dele era muito supersticioso, o Alan Wayne, bisavô, o Alan Wayne, e ele supersticioso com relação também ao número 13. Então o que aconteceu? A Torre Wayne, ela não possui um andar 13. Isso inclusive é comum nos Estados Unidos, tá? Tem muitas pessoas que têm essa superstição e inclusive faz estabelecimentos na qual o andar 13 não existe. Só que no caso o que acontece? O vão ele permanece, porque a torre ela tem o 14º, 15º, 16º e assim por diante. Eu quero inclusive fazer outra observação, viu? Eu tinha dito que eu não sabia qual era o tamanho da torre, só que ela era muito alta. É dado uma pista que ela tem 30 metros. Ou seja, isso é interessante porque se o Batman de fato ele caísse, ele viria a óbito, né, pela altura, a menos que ele conseguisse amortecer de alguma forma. E mais interessante ainda é prova que esse Garra ele é muito especial, porque ele de fato caiu literalmente de uma altura de 30 metros e ele sobreviveu, como eu narrei no final da revista anterior. Então isso aí já fica uma informação bem interessante ali, do grau de, vamos dizer assim, não sei, regeneração que esse personagem tenha, né?
E aí o Batman ele lembra desse 13º andar do prédio das Torres Wayne, que é um lugar vazio, e ali podia trazer alguma informação a respeito de como o Garra ele se escondeu naquele lugar. Então ele vai de encontro a lá e realmente ele encontra o esconderijo das corujas, galera, completamente formado. Então, para ficar bem compreendido o que aconteceu, as corujas, a Garra no caso, né, talvez até as corujas como reunião, usava esse 13º andar como uma espécie de esconderijo, bem produzido, bem feito, tinha um maquinário, como se fosse um local ali específico para eles, que era mais fácil, obviamente, deles ter acesso. E aí o Batman lembra que esse avô dele, ele financiou, tinha um projeto, né, para financiar vários empreendimentos. E aí ele começa a rastrear juntamente com o Alfred todos os estabelecimentos aí que possuem carência desse 13º andar, e todos eles são pequenos, vamos dizer assim, lugares, esconderijos usados pelas corujas ou pelo Garra, ou quem será que quem estiver por trás disso tudo. E aí é interessante que quando ele chega no último, ele cai na emboscada. A revista ela termina ali, ele chegando e explodindo todo aquele andar, né? E é mostrado o Garra ao lado de uma coruja, uma cena bem bacana, vou deixar aí para vocês, ó. O que já mostra, pronto, o que me fascina nesse personagem e nesse material. Primeiro, obviamente, o enredo é interessante, o desenho é muito bem feito, mas esse confronto de inteligência entre de forma bem rasteira, sorrateira, né? Nas sombras, aquela coisa na qual não é dado todas as informações, é deixado só pequenos pedacinhos ali para a pessoa ir amarrando as pontas, muito bacana. Eu gostei muito desse personagem, as corujas, né? E olha que ela ainda está se moldando. Por enquanto o que nós temos é só dúvidas. Você vê que o próprio Batman não tem ainda uma certeza de fato do que está à frente dele, beleza? Então a revista ela termina por assim, ela é bem curtinha, eu creio que não faltou nada eu narrar agora, tá? Eu queria fazer só uma observação com relação à segunda, que ela terminou, a primeira terminou, não foi com Asa Noturna sendo suspeito da morte daquele João Ninguém, o Dick Grayson, mas aqui foi algo bem tranquilo de ser relacionado, porque na verdade esse personagem ele teve acesso a ele enquanto ele estava saindo de um evento, o Dick Grayson, né, sem estar fantasiado, e aí ele conseguiu, obviamente, se você tem contato com a pele, você, no caso dele, ele cita que foi arranhado, ficou o DNA ali dele presente nas unhas, que foi onde o Batman coletou, né, e teve essa ligação, essa suspeita de ele ser o mandante ou pelo qual assassinou aquele personagem, né? Mas aí tudo foi resolvido tranquilamente. Chama a atenção também que esse rapaz, quando ele estava meio que fora de si, ele falou inclusive que eles vinham atrás dele e tal. Isso tem uma certa importância para a história, mas lá na frente eu narro isso com mais detalhes, beleza? Pois galerinha, é isso. Se você gostou, mais uma vez, se inscreve no canal para acompanhar as demais, tá? Deixa nos comentários qualquer dúvida que não tenha passado aí, ou então se você leu, quiser compartilhar comigo alguma informação adicional, é sempre muito bem-vinda. Então é isso aí, um abração, valeu!